Olá amigos, o nosso Falando de Saúde está aqui hoje falando com a Jéssica Pio, psicóloga, e nós vamos falar um pouquinho desse setembro amarelo, que é um negócio complicado, mas a gente tem uma outra visão. E a Jéssica vai poder abordar isso. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, você, como está? Obrigado assim por nos receber aqui também, né? O setembro já está acabando, vamos dizer assim, né? Mas a preocupação com o setembro amarelo é um negócio que tem que ser todo dia, né? Sim, é uma preocupação diária, né? O ano todo, a vida toda, não é apenas, né, o setembro é o responsável pela prevenção. Como eu já vinha abordado anteriormente, falar sobre prevenção é algo complicado, porque falar é uma coisa e o ato de prevenir, né? Geralmente a gente costuma falar muito assim, mas essa pessoa fez isso e ele era tão feliz, ele cuidava tanto dos outros, apoiava as pessoas, estava sempre ali para todo mundo. E aí? Às vezes aquele que está sempre em prontidão a ajudar é quem está pedindo mais ajuda, quem está pedindo socorro. E o ato, um ato tão simples que é o chegar em casa à noite e perguntar para o seu ente: como foi seu dia? Foi tudo bem? Não foi bem? Eu posso ajudar? Como eu posso melhorar para que termine bem? É algo que hoje em dia é quase escasso nas famílias. E isso faz total diferença nessa prevenção. Essa é a prevenção. Preocupar-se com o outro, preocupar-se com aquele que está com você, até mesmo com o seu colega de trabalho. Nossa, mas ele chegou hoje meio quieto, não está falando muito, geralmente ele brinca. O que está acontecendo? Como eu posso ajudar? Passada a pandemia, a gente está sempre tocando nesse mundo da pandemia, eu quero virar essa chave, sabe? Eu quero mudar um pouquinho, porque a pandemia foi um negócio que atingiu todas as famílias, atingiu tantas pessoas, né? Mas, virando essa página da pandemia, o que mais chega aqui no consultório, o que mais chega aqui para vocês? Hoje em dia, a minha demanda ela era bem ampla na área infantil, né, crianças. Então, não só a questão de transtornos, né, como o TDAH, como o autismo, mas também as fobias. Fobia do branco, criança com medo, né, de médicos, enfermeiros, a carência afetiva, né, crianças então que hoje estão muito concentradas em aparelhos eletrônicos, como celular, tablet, TV, e esquecem até mesmo um brinquedo. Então infelizmente já tive um caso de uma criança que não sabia o que era um jogo da memória. E ela falou assim, mas que jogo é esse? Como que faz? O que faz? O que eu ganho com esse jogo? Então tem sempre o que eu ganho. Então hoje o público infantil, a gente percebe que tem sempre uma troca, então eles têm que ganhar algo para que aquilo vale a pena para eles. E também tem a questão, né, da adolescência que vem logo em seguida, que é essa criança que foi muito conectada a aparelhos, hoje, adolescente já em pré-vestibular, sofrendo com crises de ansiedade muito grandes. Então, assim, eu tenho que passar na faculdade pública, eu tenho que passar nessa porque meu pai passou, porque minha família segue essa profissão. Então, essa carência lá atrás está se transformando numa grande pressão hoje em dia também para os adolescentes. E adultos, que eu falo que é o mal do século, né, que é burnout, o excesso de trabalho, o esgotamento emocional por conta da demanda, a crise de ansiedade, que eu falo que hoje a ansiedade, eu costumo dizer para os meus pacientes que virou aquele reloginho de bolso de antigamente. Tinha corrente que você pendurava e carregava no bolso. A ansiedade hoje ela está ali, presente em todo ser humano. Muito bem. Bom, nós vamos para o intervalinho e voltamos já. Revista Mais. Cultura, turismo, beleza, moda, saúde, política e muito mais. Sempre em destaque na revista mais charmosa da região. Curta a Revista Mais online nas redes sociais. Revista Mais, Shopping Camada, Loja 14, Taquaritinga, 16 98806-6989 e 16 99756-1517. Vem ser mais você também. Voltamos então aqui, falando com a Jéssica. Jéssica, você falou num ponto aí agora há pouco das crianças, esse negócio de demanda, celular, tal, né? As famílias, de uma maneira geral, mudou totalmente o jeito de uma pessoa se cuidar. Eu falei outro dia num bate-papo com outra pessoa, as famílias pegavam no domingo de manhã, saíam para fazer visitas aos amigos, até parentes. Hoje em dia isso aí não existe mais. Não. E não pode se falar que é por conta da pandemia. Isso é uma tradição que está se perdendo ao longo dos anos. As crianças, antigamente, você
cuidava das crianças, você tinha até aquela palmadinha que você podia dar nas crianças, hoje você não pode mais, porque a criança está com o celular, ela manda mensagem para um amiguinho, esse amiguinho interpreta de um jeito, manda para outro e a notícia corre de um jeito perigoso. O que fazer no caso desse? Sim, hoje em dia está muito complicado e realmente não é a culpa da pandemia. Muitas pessoas usaram essa couraça, né? Vestiram por conta da pandemia a gente se isolou, então a gente se habituou, mas algo que a gente via antes, como aquela assim, o churrasco em família, mudou um familiar, todo mundo se reúne, vou na casa da avó. Hoje eu tenho crianças que não querem ir na avó, eu tenho crianças que não querem se juntar com os amiguinhos, porque assim, vai no amiguinho, todo mundo com o celular, né? Eu tenho uma pequena, inclusive, um caso bem antigo que já não está mais comigo. Ela tem 4 anos e ela discou um número e ligou para o conselho tutelar. Porque ela falou assim, não, meus pais passam muito tempo trabalhando coincidentemente era o telefone de um tio que ela acabou discando. Meus pais passam muito tempo trabalhando, depois eles ficam no celular, então eu queria fazer uma denúncia. É uma criança de 4 anos, né? Então eu falo que o que é muito importante, e às vezes as pessoas não valorizam, é o diálogo com a criança. Então assim, o sentar, o conversar. Fez margem, eu vou pôr de castigo, vou trancar lá no quarto e vou deixar pensar. Isso você vai gerar um estresse, um trauma naquela criança, né? Então assim, por que não, eu costumo dizer o cantinho para as minhas mamães. Eu falo, imprimam figuras de comportamentos positivos, comportamentos negativos. Coloca num canto de uma casa e uma cadeirinha no meio. 1 minutinho por idade, deixa ele refletindo sobre o comportamento. Terminou esse minutinho, fala, o que você fez? Mostra para a mamãe, mostra para o papai, para a vovó, porque muitos são criados pela avó ainda, né? Então mostra o que você fez e depois me mostra o que você deveria ter feito. A criança vai refletir sobre a ação. A criança vai te dar uma resposta. Mas ele não para quieto, mas ele não me dá atenção. Mas qual atenção ele recebe? A criança, na verdade, ela está te dando uma devolutiva do que ela está recebendo. E muitas vezes a gente não consegue notar, mas a gente se ausenta muito da criação de um pequeno. A gente vai acabando se dedicando muito ao trabalho, quando tem um tempinho, eu vou dar o celular um pouquinho aqui para descansar. A gente entende, porque hoje a demanda de trabalho está saturada, né? Está hipersaturada, mas tem que ter aquele andar de bicicleta. Não compra um sorvete e leva para casa, toma uma casquinha com o seu filho na sorveteria, deixa ele se sujar, deixa ele brincar na terra, senta no balanço, numa gangorra. É o que hoje em dia eu sinto muita falta nas crianças. Existem muitos pais que ainda lutam para manter, mas é uma minoria ali ainda. Essa correria do dia a dia dos pais, a necessidade, a busca do dinheiro, vamos dizer assim, que é a realidade do negócio, hoje não adianta a gente querer fantasiar. As famílias estão com as suas cargas muito grandes para carregar hoje. O cara que trabalha, que é o único que trabalha dentro da casa, não está dando conta mais. A mulher está tendo que ajudar. E os filhos vão acabar parando numa creche, né? Vão acabar parando numa escola. E essa atenção realmente está faltando. Os pais também deveriam sentar aqui nessa cadeira para bater papo? Sim, inclusive a minha sessão ela é dividida. Então eu tenho um tempo de sessão X com as crianças. E aí no final ou no início da sessão eu chamo os pais. Então assim, é claro que muitas vezes eu não vou ali trazer o que a criança me trouxe como uma queixa, mas eu vou falar, olha papai, que tal atentar-se sobre isso? E aí depois de um tempo eu faço uma sessão só com os pais, para trazer um feedback para eles sobre o que ajudar no comportamento. Mas um exemplo que eu uso muito, né, com as crianças é, mamãe, compra um quebra-cabeça. Papai, pega um final de domingo, um final de tarde, meia horinha, senta no chão, monta um quebra-cabeça, pega uma cestinha, faz um piquenique na praça. Algo que pra gente parece ser assim, pequeno, mas que faz total diferença para as crianças. Porque realmente o mercado de trabalho hoje exige que os pais fiquem um tempo maior fora de casa. A gente também não pode só dizer assim, não, os pais têm como mudar isso, né? A nós, profissionais da saúde, a gente fica um tempo muito... Se fosse falar, olha, esse é o tempo ideal? Não, não é o tempo ideal. Tanto que também nós, profissionais da saúde, estamos nos cuidando com mais intensidade porque essa sobrecarga pesou, né? Mas tem como conciliar um tempinho, tem como trazer sim um pouquinho ali para aquela família, né? Algo que façam em conjunto. Você não precisa fazer uma festa.
Você pode pegar a mãe, o pai, o filho, o irmãozinho e vai lá e brinca um pouquinho, pega essa bicicleta, cai, ensina. Tem criança hoje que não sabia andar de bicicleta e tem medo de aprender, porque vai se machucar. E se machucar, vai no hospital e não quer ir no hospital, porque a mãe falou que se não se comportar, tomava uma injeção. Então, uma coisa está puxando a outra e está se tornando uma situação complicada. Muito bem, espero que vocês estejam gostando aí. Nós vamos pedir agora e voltamos já. Vem pro Super Giro, vem! Aqui você encontra variedade, serviços e produtos de qualidade. Você pode procurar, no Super Giro você vai encontrar shopping de ofertas, melhor não há. Então vem pro Super Giro, vem! Voltamos aqui com o nosso último bloco aqui com a Jéssica. Ô, Jéssica, o Setembro Amarelo, que nós estamos terminando já, é o ano todo, né, que a gente está falando, né? Sim. E aquela tradição da gente falar, o suicídio aqui, vamos prevenir isso aqui, como é que você está tratando isso? Como é que você está enxergando isso hoje? Hoje em dia, as características, né, o paciente com ideações suicidas, ele tem características que você pode reconhecer com facilidade. Não, hoje não é mais assim, é como eu disse anteriormente. Geralmente você vê aquela pessoa que se ausentava dos amigos, que se isolava ali no trabalho, tinha um aspecto mais entristecido, não sorria, não conversava. Hoje, muitas vezes, um paciente com ideação suicida, ele está sorrindo. Ele está amparando, ele está cuidando, ele está protegendo. Então, hoje você tem que ser muito mais minimalista, você tem que ter um cuidado maior. Aqui eu costumo amparar o meu paciente, eu falo que eu deixo aberto, ele fala, olha, eu percebi alguma característica, eu falo, olha, a gente marca um horário para a semana que vem, mas vamos remarcar mais um essa semana? Vamos conversar mais um pouco sobre tal situação que você me trouxe? Vamos falar sobre aquele assunto, que geralmente eles trazem um assunto que está deixando-os mais ansiosos, né? Ou eles não querem tanto falar mais daquele assunto. Então, hoje em dia, a gente tem que ter um cuidado maior com isso, né? Em qual é a característica certa. Antigamente a depressão ela era taxada como o rótulo para identificar um paciente suicida e hoje já não. Hoje já existem máscaras, né, as personas, as máscaras que eu utilizo em cada lugar para que não percebam, porque no final é o intuito. Alguns pedem socorro, isso é muito bom porque facilita, né? Eu falo assim, a gente consegue ganhar meio caminho ali para ajudar a salvar uma vida, mas outros já não, outros mascaram bem. E aí a gente tem que ser bem atento. Mas, em contrapartida, não só esperar essas características, mas que tal a gente realmente prevenir? Que tal a gente se manter ativo na vida do outro? Então, eu tenho uma equipe de trabalho, seja numa indústria, num hospital, numa clínica, por que não confraternizar mais com essas pessoas, conversar mais com essas pessoas, perguntar como está indo a filha? O marido está no emprego novo? Nasceu uma filha, o que é muito importante hoje. Né? Eu tive muitos casos de depressão pós-parto nesses últimos meses e elas traziam isso, ninguém mais se preocupa, ninguém pergunta. Ela assim, eu não quero que cuide do meu filho, eu só queria que, por favor, segurasse por meia hora. Então, assim, é o cuidar do outro mesmo, é a empatia. A gente fala tanto em empatia, mas nem sempre ela é colocada na vida real. Eu acho que a gente tinha que enfatizar mais esse cuidado. Aqui, antes, o prevenir é isso, né? Você vir antes do acontecimento. Então, eu acho que esse cuidado é o que está faltando hoje em dia. Falou tudo, né? A gente não tem nem muito a acrescentar. Você fala tudo, a pessoa entende do assunto. O bacana do nosso Falando de Saúde é que está sempre deixando as pessoas à vontade, as profissionais, o profissional à vontade, porque já tem o cuidado, sabe o que falar. Eu vou comentar qualquer besteira aqui. Mas para você que tem a sua empresa, um exemplo. Você tem lá 10 funcionários, você tem 200 funcionários. Por que não reunir todo mundo numa hora? Perde uma hora. Você vai ver que não é perder, você está ganhando. Perde uma hora, chama um profissional, como a Jéssica, que ela vá até a tua empresa, bater um papo com o teu funcionário ali, gerar uma autoestima entre eles mesmo, mudar o relacionamento às vezes, né? Eles têm um magoado com um negocinho ali, isso pode mudar tudo, fazer diferença na produção da tua empresa.
E até na casa desse teu funcionário também, que gerar o bem-estar na casa dele, ele vai estar produzindo mais que você. Eu acho que foi legal. E aí, tudo bem? Gostou por hoje? Adorei, muito bom. Só um adendo, né? Puxando um pouco para a psicologia, é aí que vem a importância da psicologia hospitalar, a psicologia organizacional, a psicologia do esporte, né? Os grandes times de futebol têm o seu psicólogo, né? E então, assim, CrossFit, academias têm seu psicólogo. Então, é importante um profissional, mesmo que a instituição não tenha, chame um profissional, né? A gente pode até a instituição bolar uma dinâmica, bolar uma palestra legal, não só o falar, mas o interagir. Eu acho que isso é muito importante, faria total diferença nos dias de hoje. É isso aí, gente. Eu não vou atrapalhar muito você hoje não, mas foi muito bom vir aqui bater um papo contigo. Espero que você também em casa tenha gostado. Vão ter outros papos com a Jéssica. Com certeza. Outros assuntos. Se você quiser mandar uma perguntinha, você manda, tá aí na tela o endereço, o telefone nosso, que a gente encaminha para a Jéssica e ela vai responder com todo carinho para vocês. E a gente se vê com a Jéssica na Revista Mais também. Beleza? Então fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.